Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início aqui ao nosso primeiro encontro do volume 2 do João Bernardo. Um momento histórico aqui para o nosso grupo de estudos. E vou passar a palavra, então, para o pessoal, ver quem quer fazer as primeiras considerações. Acho que o Mário quer começar, né? Eu não. Só queria pedir aí ao pessoal da técnica, essa nossa enorme equipe aí da técnica, que depois introduza, né, barulho de fogos, tambores rufando, antes da divulgação final do material. Por favor. Vou providenciar isso, Mário. Vou providenciar isso lá no pós-produção do YouTube. Naquela ilha de edição que nós temos, é rápido, é simples fazer isso. Caio aí, já notando que a tradição do eu não permanece, né? O que é esse não, as suas tradições? Lara, boa noite. Boa noite, Lara. Bem-vinda. É uma nova audiência, Lara? Nova audiência. Esse grupo que está arrastando multidões, rapaz. Isso aí você vai ver. Pô, esse livro 2, essa segunda temporada, vai se bater recorde. Na falta do boitolo, estamos nós arrastando multidões. Por horas a fio também, sempre desrespeitando o horário. Isso fique registrado em ata. Pô, agora a gente já pode comprar uma van, né? Sair daquela Kombi pequenininha, comprar uma van. Do Fusquinha, né? Assim, gente, agora falando sério, para começar aqui a discussão, acho que vale a pena partir, não sei o que vocês acham, mas partir da nomenclatura, e a gente lê a nomenclatura aqui com calma, porque eu acho que aqui, na nomenclatura, o João Bernardo vai nortear algumas ideias que ele vai desenvolver já no capítulo 1. Né? Não sei, o que vocês acham? Bem, por mim, tudo bem. Acho bom. Eu acho que haveria ainda uma rápida, talvez mais rápida, né? Já que eu acho que, de fato, o fundamental é a nomenclatura e depois a introdução que ele faz, que, como no primeiro capítulo é uma introdução muito breve, mas extremamente potente, né? São muitas as perspectivas que abrem essas introduções breves que ele faz, mas acho que antes disso ainda valeria a pena destacar que essa parte 2 agora será dedicada à diacronia, né? Ressaltar esse aspecto, né? Não só que ele amplia o recorte de estudos, né? E aí nessa parte 2 ele abarca desde o V ao século XIV, né? Avança já, portanto, por dentro do que mais genericamente a gente poderia chamar de Baixa Idade Média, né? E também que esse volume é dedicado agora à diacronia, né? Enquanto o volume anterior, que a gente considerou, era dedicado à sincronia, né? O que implica, portanto, que no primeiro volume ele se dedicou fundamentalmente a colocar em relações, né, fenômenos potencialmente díspares e desconexos que, no entanto, partilharam, né, o mesmo momento de ocorrência. Então, se tratava ali de estabelecer, né, meio que de congelar a história para estabelecer os nexos e as relações entre os vários níveis constitutivos dela, né, e é como se nesse segundo volume agora ele liberasse o tempo para que ele se manifestasse no seu curso, né? E a diacronia, então, vai ser, digamos, né, o nível de inserção, né, o processo que ele aborda agora se dispõe num curso do tempo, né, abarcando aí praticamente todo o período medieval. Eu acho que é importante chamar atenção para esse aspecto, né? Até porque ele vai, em algum momento, dizer que ainda que na sincronia, na análise da sincronia, já sejam perceptíveis vários níveis de conflito e de tensões, no entanto, apesar de ficarem ali meio que enunciados, né, ao contrário, na diacronia, no movimento em curso, que os conflitos se manifestam de forma mais clara e mais evidente, né?
Então, acho que é interessante ressaltar esse aspecto. Câmbio. Então a gente passa a leitura mesmo da parte da nomenclatura, é isso, Thiago? A tua sugestão? A minha sugestão era começar ali, quando ele vai elencando algumas palavras que para ele são fundamentais. Uhum. E aí, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a página, se aparece para mim. Na página 10, quando ele começa com conflito, né? Uhum. A menos que alguém tenha alguma observação a fazer aqui no início. Mas no início ele está falando mais de uma questão de nomes e tal, que ele adotou, da grafia, em função da transliteração. Uhum. Não, tudo bem. Eu não sei, vocês acham que é preciso ler tudo? Ou que talvez a gente devesse se concentrar em alguns que sejam mais estruturantes do volume? Eu acho que o conflito e as lutas, Mário. Eu acho que esses dois é fundamental. Eu também acho que é por aí. Show, então. Bom, então é basicamente o primeiro parágrafo, né? Então vou fazer a leitura aqui. Beleza, o primeiro parágrafo, então, da página 10. Conflito é uma categoria genérica, que engloba todas as formas de manifestação social das contradições. As lutas são apenas uma das categorias dos conflitos, constituindo movimentos coletivos capazes de empregar, eventualmente, a violência e dotados de um programa de reivindicações sistemático. Discrimino 4 tipos de luta. As lutas de primeiro tipo devem-se à oposição que o campesinato independente, a partir do exterior do regime senhorial, erguia contra a globalidade deste regime. As lutas do segundo tipo resultam do antagonismo interior ao regime senhorial entre a classe dos servos e a dos senhores. Nas lutas do terceiro tipo, teciam-se elos de solidariedade entre os magnates, grupos aproveitados nas disputas internas da classe dominante. As lutas de quarto tipo atravessavam o interior da camada dominante urbana, enquanto família artificial, e eram travadas pelas unidades familiares que a compunham, movimentando, eventualmente, bandos da arraia miúda. A gente termina essa parte das lutas e do conflito, nessa distinção que ele faz entre essas duas categorias. Então ele faz isso aqui, né? Ele vai, inclusive, destacar isso no comecinho acho que é do capítulo 1 mesmo, ou na introdução, agora não tenho certeza. Mas ele faz essa distinção, sobretudo para tentar incorporar diversas formas de tensão social que muitas vezes ficam relegadas ou que não aparecem tanto na história, tão focada nos aspectos mais violentos de conflito. Que não sei vocês, mas me lembrou um pouco aquele texto do James Scott, As Armas dos Fracos, e fala das formas de resistência cotidiana. Enfim, acho que ele está usando o termo conflito de maneira mais ampla para incorporar essas outras manifestações de luta social. Dudu, me lembrou também um pouco o Weapons of the Wits, mas eu acho que aqui também tem uma outra questão, que essa abordagem dessa dimensão conflituosa era muitas vezes feita de forma isolada, como se fossem processos diferentes ou autônomos. E o que o João Bernardo está chamando a atenção aqui é que o conflito faz parte da realidade, ele está inserido dentro da realidade, que não são momentos episódicos, né? Não são momentos episódicos ou acontecimentos que mostram que o sistema está deixando de funcionar. Acho que o conflito faz parte da própria dinâmica de contradição do sistema, né? Então não é um momento em que o sistema parou de funcionar, é que o sistema depende dessa própria contradição e que algumas vezes acaba estourando em momentos violentos. Eu acho que essa é uma das chaves, Magela, porque
Antes de mais nada, é sempre importante saudar o esforço, né, que ele faz de produzir uma nomenclatura. Fico imaginando quão de equívocos não poderiam suprimir se todos os autores fizessem algo do tipo, né? Porque são categorias, por vezes, conceitos genéricos, e o cara, às vezes, está se apropriando de uma determinada palavra, um conceito, com um sentido totalmente diferente, enfim. Então, esclarecer o leitor, antes de mais nada, a respeito do que ele mobiliza isso é interessante. E acho, inclusive, tem uma citação aqui, bem ele abrindo a obra, de fato, o tempo e a história, que vai muito de acordo com o que o Magela estava mobilizando para a gente. É no final do último parágrafo, que eu acho genial essa citação. Diz ele: os sistemas visam a sua reprodução, e de um estádio para os seguintes, as contradições ritmam o tempo. Os conflitos são a manifestação sensível das contradições. Materializam o tempo e são, por isso, o fundamento da história. Eu acho que, além de tudo, o ganho teórico metodológico aqui é absurdo, né? Porque se a gente for fazer um contraste, inclusive epistemológico, boa parte das tradições que a gente tem, o conflito é um problema, é um interdito. Enquanto no campo do marxismo é o contrário. Inclusive, a própria base que o Marx traz do Hegel. O movimento, o ser é contradição, e o movimento é justamente o produto das contradições em interação. A partir desse princípio, esclarece a história e a própria pesquisa se produz de um outro enquadramento, inclusive os conflitos internos às classes. Ele coloca aqui nos tipos de luta também os conflitos da aristocracia, que não estão descolados do todo, mas fazem essa relação íntima. Então, enfim, né? A gente fica elogiando demais o João Bernardo. João Bernardo, um beijo quando você estiver vendo essa parte, tá? Me desculpa qualquer coisa aí, mas é uma barbaridade. Ele, um pouco antes, ali nessa mesma página disso que você citou, ele faz algumas críticas, inclusive, né? Ele pontua duas correntes aí de historiadores conservadores, e interessante porque ele também traz alguns historiadores do que ele chama de tradição marxista, que acabam simplificando muito essa noção de conflito, né, reduzindo muito a questão das lutas. E aí depois eu, parando para pensar um pouco, claro, essas duas correntes também, né, e o João Bernardo provavelmente trabalhando muito com muitos historiadores do século XX, então nesse breve século XX, né, que o Hobsbawm chama, a presença de muitas revoltas, motins, revoluções, enfim, realmente estavam permeando ali esse contexto, mas também isso não isenta, né, esses historiadores que trataram os diversos conflitos como reduziram os conflitos apenas às explosões, às lutas mais abertas, né, e não tanto o conflito sistemático que permeia qualquer sociedade, né. E ele faz uma crítica e tem um parágrafo um pouco acima do que você leu, e ele fala, né, é completamente outra a minha concepção. Os conflitos não são uma realidade diferente das operações cotidianas do sistema social. São uma perspectiva diferente porque essas operações devem ser encaradas quando pretendemos segui-las no seu desenvolvimento. Distingo, por isso, as lutas, embates violentos no sentido que historiadores lhes têm classicamente atribuído, do conjunto dos conflitos, onde incluo todas as formas de manifestação social das contradições. Os conflitos são uma categoria genérica que tem nas lutas apenas uma de suas realizações particulares. Então, acho que aqui ele rompe bastante com... A gente pode até, talvez, colocar como um tipo ideal de lutas de classes, talvez, né? Olhar para lutas de classes como uma forma, e se ela foge aquela forma aberta e uma violência explícita, um combate aberto, né? Se ela não é dessa forma, então ela não é uma luta de classe, né? E acho que olhar as lutas de classe vai para além disso. E acho que o João Bernardo demonstra isso brilhantemente. Teoricamente, agora, né, uma parte bem teórica, mas também ao longo da sua obra. A gente acabou avançando para essa outra parte, né, que eu acho que precisa ser considerada na íntegra, porque, de fato, define uma perspectiva, um viés de análise, né, perspectivas estruturantes mesmo da análise dele, que precisam ser consideradas detidamente, né? Até por um relativo estranhamento que possa manifestar, né?
Agora, eu acho que é importante ressaltar aqui o que o Thiago já destacou, né, da perspectiva de que o conflito seja uma expressão intrínseca ao funcionamento dos sistemas sociais, né? E, portanto, mais do que manifestações episódicas, momentâneas, né, decorrentes do impacto de alguma manifestação, né, de algum mau funcionamento momentâneo do sistema, né? Não, ele faz parte da dinâmica do. Você mutou a imagem. Mário, fechou seu áudio. E a gente vai ver no seu momento, inclusive, que os sistemas têm movimento justamente em função da contradição, né? Seria possível, inclusive, imaginar que sem as contradições os sistemas tenderiam à paralisia, né? É óbvio que isso tudo remete para uma questão que é crucial no marxismo, mas também é uma questão consideravelmente debatida, né? Porque, salvo engano de minha parte, aí eu peço desculpa ao João, eu entendo que ele opera aqui na base clássica, né, de que as lutas de classe são o motor da história. Tá? Essa referência que eu vejo aqui, fundamentalmente. Né? E isso tem a ver, inclusive, com o que eu acabei de destacar. Né? A ideia do motor da história é justamente a ideia daquilo que promove o movimento, né? Naquilo que faz, inclusive, o tempo se manifestar em função do movimento que decorre das lutas de classe. Né? É claro que há ajustes aqui que precisariam ser feitos, né? No sentido do que disse há pouco o Matheus, né? De amplificar a concepção de luta de classe, de entender, né, que ela se manifesta em eventos diversos, que ela se manifesta em fenômenos muito diversos, para além daquele que seja a luta aberta, deflagrada e violenta. Né? Ela tem níveis muito distintos de manifestação. E eu acho que, quando eu falo das polêmicas, né, é aquilo. Né? Eu não posso, digamos, exigir ao João que ele aprofunde mais as reflexões teóricas dele, né? Porque o fundamental ele faz, que é, baseado nessas referências, ele desenvolve análise. Né? Agora, é claro que seria muito interessante, né? É claro que as referências que ele faz nos mobilizam com a perspectiva de ter mais referências, de querer aprofundar o tema e a discussão, né? Porque, no fundo, é essa, quer dizer, o que faz com que os sistemas, o que faz com que certos sistemas, né, sejam, sobretudo, marcados por essa contradição que os anima e que os movimenta. E outra coisa, um dos níveis da discussão acerca da máxima da luta de classes é a perspectiva de que ela se generalize para toda a história, né? De que toda a história tenha por motor a luta de classes, né? E não, portanto, uma história específica, uma história particular, uma história, né, digamos, contextos específicos e relativamente restritos seriam aqueles em que a luta de classe se configura como tal. Né? Esse é um debate, né, na medida em que se é razoável essa generalização, né? Porque, inclusive, há sistemas pré-capitalistas que não são sistemas pautados na existência de classe, na desigualdade de classe, né? E ainda assim, o que movimenta esses sistemas? Né? Eu acho que ele está partindo aqui, né? Eu suponho que a perspectiva seja claramente, né, de um regime senhorial estruturado com base em classes sociais antagônicas e que desse antagonismo fundamental, expresso de formas diversas e não apenas em lutas abertas e deflagradas, é que o sistema se movimente. Né? Ele está levando essa perspectiva para o quadro do fim do mundo antigo e do início da Idade Média, né? Da luta de classes como uma dinâmica fundamental para entender essa transição. E aí eu queria lembrar que eu acho que, de certa forma, é um resgate, né, daquilo que já foi um dia. Eu, em função talvez da minha idade, gosto muito dessa expressão, daquilo, né, do que, de certa forma, já se jogou fora o bebê junto com a água suja do banho, nesse tópico. Né? O que eu estou me referindo? Olha, aquela antiga bibliografia
né, da Europa Oriental, né, do bloco comunista, né, dos historiadores da União Soviética, da Alemanha Oriental, que fizeram debates acerca da caracterização do Império Romano, da transição para a Idade Média. Estou lembrando de Chayanov, Steiermann, Gutinova, né? Operaram essa historiografia, operava com a perspectiva de uma revolução social promovida pelos escravos, que teria promovido a queda do mundo antigo, a queda do império e a transição para a Idade Média, né? Portanto, era central para essa historiografia de base stalinista a perspectiva da luta de classes, né, que se materializava especificamente na ação dos escravos, nas revoltas escravistas que teriam colocado em xeque a reprodução da estrutura romana, né? Ora, aí que eu vejo, né, o bebê sendo jogado fora junto com a água suja, né? Quando se criticou e quando se, né, de alguma forma, superou-se essa historiografia, eu penso que junto com a superação dela, né, foi completamente escanteado qualquer perspectiva de mobilizar para entender a crise no mundo romano e a transição o elemento luta de classe, né? Eu acho que talvez as últimas manifestações disso tenham decorrido daquelas análises, por exemplo, do Abílio Barbeiro em relação ao movimento dos Bagaldas, né, no mundo romano. Talvez ali tenham dado os últimos suspiros, né, da valorização da luta de classe como elemento a ser considerado na transição. Olha, eu acho que depois disso a gente tendeu para análise em que, ao contrário, deslocaram essencialmente o eixo, né? Basta pensar no que na ideia que o próprio Marc Bloch esposou de que o fim do escravismo e a transição para a generalização da servidão tenha decorrido de uma decisão senhorial e aristocrática que avaliou que o sistema servil era menos custoso do que o sistema escravista. As análises abdicaram completamente de qualquer consideração do conflito como elemento nesse processo. Eu acho que, de certa forma, o João Bernardo resgata essa vertente, né? Se é por aí, de fato, que eu acho que ele vai. Aí a gente vai ter que certificar na leitura do resto do material. Mas se for, ele está resgatando, sob uma outra ótica, né, o elemento luta de classes como um elemento decisivo aí para pensar a transição. Câmbio. Alguém quer fazer mais algum comentário no item da nomenclatura? Eu queria fazer uma observação nisso que o Mário estava falando. Talvez a tese hoje mais influente seja a do Chris Wickham, a respeito do processo de transição. E mesmo na tese do Framing, e não a tese lá do artigo The Outer Transition, parece que essa não é uma questão central já, nas próprias abordagens que são tidas como marxistas. Então, ainda que hoje, na tese do Wickham, pareça surgir nesse processo de transição uma época de ouro do campesinato, e aí a gente pode mais à frente discutir isso ou não, ainda que surja essa época de ouro do campesinato, e aí bastante apoiado na arqueologia, o Dudu não me deixa aqui fugir disso, essa época de ouro do campesinato não é fruto da luta de classe, ou do processo de enfrentamento entre os grupos, mas segundo a lógica lá, do encaminhamento da tese do Wickham, é o enfraquecimento da aristocracia que explicaria, primeiro, seu distanciamento do Estado e depois a sua própria decisão de seguir fora do Estado o processo de dominação. Então, não tem enfrentamento e luta de classes aí, a meu ver, na tese mais vigorosa hoje do campo. Olha, eu só discordo de você no sentido... Eu não acho que o Wickham tem uma tese da transição. Eu não acho que o Wickham explique a transição. Uhum. Eu não acho que a abordagem dele fornece elementos para a explicação da transição. Menos ainda no livro. No artigo, eu acho que já era problemática a perspectiva dele acerca da transição, ainda que ele tentasse ali explicar o processo. Agora, no artigo, para mim, o problema é que o feudalismo já estava dado dentro do mundo romano, ele era uma possibilidade, ele era uma realidade existente dentro do mundo romano, então não há muito o que explicar.
Você só tem que explicar por que ele se afirmou. Ele já estava ali dentro, então, no fundo, a transição foi a afirmação de algo que já existia. Agora, no livro, eu acho que ele nega a tentativa que fez e não coloca nada no lugar. Eu acho que ali, fundamentalmente, o que ele mostra é que não dá para falar de uma transição rápida, não dá para supor ou vincular o início da Idade Média a uma generalização da dependência camponesa, que para ele seria exceção até pelo menos o século VIII. Agora, o que vem depois, ele não se propôs a analisar e muito menos o impacto que isso tem para a configuração justamente da transição. Então, assim, eu não acho que ele seja promotor de uma tese acerca da transição. Bom, independente da gente considerar ou não, Mário, ele é a referência agora quando se fala dessa transição do mundo antigo, talvez não para a Idade Média, né, porque se chama de Antiguidade Tardia, ou Primeira Idade Média, enfim, parece incontornável essa referência do Icahn. Aí a gente pode discutir se ele está falando transição no sentido que a gente está entendendo aqui. Eu acho que é incontornável a imagem da Alta Idade Média que decorre do Icahn. Sim. Mas não acho que seja incontornável a teoria da transição dele ou a análise que ele faz da transição, porque eu não vejo que isso exista na obra dele. Porque... Se já não existia no artigo, eu acho que ele aí abandona de vez no livro. Não, tudo bem. Eu acho que daí decorre uma discussão que o próprio Guto faz num artigo pequenininho, de pensar, em vez de transição, transformação, né? Transformação desse mundo antigo, uma antiguidade tardia e depois primeira idade média. Enfim, certo é que hoje o que vigora no campo é essa tese do Icahn, que cada vez mais parece ganhar adeptos, né? Então, hoje, eu acho que o esforço que tem sido feito, pelo menos eu tenho procurado ler bastante os artigos dos arqueólogos, o esforço que está sendo feito é tipo de reafirmar a tese do Icahn, que a arqueologia reafirme essa tese, de um campesinato super autônomo e por aí vai. Posso também estar lendo muito direcionado. Só deixar claro aqui que o referido Guto é o professor Carlos Augusto Machado, professor da Universidade de St. Andrews, que tem um texto que ele faz um balanço historiográfico sobre o tema da transição, enfim, não da transição especificamente, mas das transformações no mundo tardo-romano. Sim, observemos as normas acadêmicas nas referências, por favor. Mas um pequeno comentário ainda a esse respeito, retornando um pouco ao João Bernardo, eu acho que dentro dos comentários que vocês estão fazendo, sem dúvida ele mobiliza um elemento muito interessante dessa discussão da luta de... já vi autores se referindo a talvez uma ausência de uma teoria da luta de classes. Porque isso aí já foi consolidado em algum nível no campo do marxismo a patamares de luta de classes, patamares mais diversos. E ainda que, por vezes, o João Bernardo opte em falar em conflitos sociais, etc., talvez fugindo um pouco de certos esquematismos, a discussão aqui é sensacional, de visualizar vários níveis de luta, de uma expressão de um sistema social. Inclusive, tem alguns tradutores que levantam a polêmica se não seria melhor, na própria tradução do Marx, falar em lutas de classes, no plural, inclusive. E eu acho que isso, a obra em si, que ele vai mencionar ao longo dos debates que ele vai fazer, fazem um resgate bastante interessante dessa perspectiva. Eu tenho a impressão que fez muito mal uma leitura um tanto esquemática do Manifesto Comunista, despindo da sua funcionalidade política, do seu objetivo naquele contexto, e foi tomado genericamente como uma teoria da luta de classe. Aí realmente parece muito esquemático. Um antagonismo gigantesco entre dois grandes grupos, e eu suponho que a avaliação do Marx vai muito além disso. E acho que está aqui ao longo, e a gente vai tratar disso ao longo do livro, uma expressão de uma análise que procura
trazer isso à voga em um outro contexto, analisando na sua diversidade mesmo. Posso começar a citação? Vai, caiu aí. Vai ele na página, sabe-se Deus, né? Peraí. Na página 20. É 20 para vocês? 25. Ele. Perante a violência nas relações com os camponeses, de que os senhores deixaram abundantes provas, e sendo tão bem conhecida a miséria da vida rural, espantam-se alguns historiadores por não ter sido organizado, neste período, o maior número de sublevações. E aqui eu paro a citação e confesso que eu pensava assim durante muito tempo. Me espantava ler a documentação e eu ficava me perguntando por que não se produziram lutas espamóticas maiores, como a Jaquerie da vida. E aí ele continua. O João Bernardo sabe disso, Edilson. Ele falou que o teu nome está na lista dele de historiadores que negavam. Ele sabe. Nem teriam ocorrido explosões de cólera com maior frequência e amplitude. E aí, para não tornar a citação muito longa, ele vai falar da documentação e faz uma crítica que eu acho elementar, né? Essa desculpa ou esse argumento, esse apêndice retórico de que o problema é a fonte, que não temos fonte para tratar disso, não temos fonte para aquilo. E o João Bernardo está discutindo que as respostas que a gente vai obter vai de acordo com as perguntas do enquadramento. E acho que ele fez isso, inclusive, no livro 1, ainda que não esteja trabalhando necessariamente com documentação primária. Mudando um determinado enquadramento, a perspectiva, a problemática, as fontes têm níveis de revelação dos mais diversos. Eu acho que isso é um ponto muito fulcral para a gente que tenta ou se esforça em algum nível tratar a história do campesinato. A gente sabe muito bem que um dos grandes argumentos é que não temos fontes. Mas a supor em outros enquadramentos e perguntas e problemáticas, a gente tem respostas consideráveis. Então, parece que é uma fronteira a ser rompida em diversas tradições historiográficas. Eu acho que vale a pena você terminar de ler a citação, Edilson, porque o João Bernardo é de uma acidez e uma ironia que eu acho fantástica. Vou continuar então. Procura-se, por vezes, explicar esta relativa acalmia, atribuindo defeito aos documentos que, se nos tivessem chegado com maior abundância ou com outra informação, de certo relatariam numerosos confrontos. Não creio que haja razão para suposições deste tipo. Se o acervo documental é suficiente para umas coisas, tem de ser também para outras. A história faz-se sempre a partir do material que restou e a proporção em que se encontram os vários indícios é uma revelação importante. Se culpa há, não cabe aos documentos, mas aos historiadores. Respostas satisfatórias dependem de perguntas adequadas, e o problema reside aqui numa concepção demasiado restrita dos conflitos sociais. Era realmente melhor ter terminado, porque puta merda, né? Só para destacar aqui que a Lara fez um comentário que eu estou projetando aqui na tela, e é muito sistemática essa referência, Lara, de que não é possível estudar os camponeses na Idade Média. Todos nós aqui ouvimos isso incontáveis vezes, mas é o que a gente está discutindo aqui a partir da obra de João Bernardo, né? Como é que isso não deriva de uma falta de documento, mas de uma falta de interesse dos historiadores. Então, é muito frequente essa referência realmente. E tem aquela famosa citação no tal de Mário Bastos, né? Que se não é possível fazer história do campesinato medieval, não é possível sequer fazer história da Idade Média, né? Esse cara não leva em conta o que ele diz, não. Ele fala muita besteira. O famoso Marim. Gente, eu posso encher o saco ainda com a questão ainda do conflito aí, da nomenclatura? Claro. Porque esse é o lugar, basicamente, um dos poucos lugares que eu disponho para encher o saco das pessoas. Porque, assim, continuo com a questão das lutas aí, né? Porque eu estou tentando entender, né, a perspectiva. Né? Ora, se os sistemas trazem a contradição como elemento da sua dinâmica, e inclusive determinante da sua dinâmica, né? Talvez a questão seja a perspectiva de que
né? Os sistemas contraditoriamente vividos são sistemas contraditoriamente vividos porque calcados em classes sociais contraditórias na sua inserção, que se insere contraditoriamente no sistema, né? Portanto, daí derivaria a sua contradição e o movimento e tudo mais. Aí a questão que fica para mim é o seguinte, aparentemente, né, aparentemente não, ele define o campesinato livre como elemento externo ao sistema, né? E que externo ao sistema luta contra ele. Mas aí, para mim, fica a segunda questão. Então, ele entende o campesinato livre como uma classe social? E nesse caso específico, se o campesinato livre, que então seria uma classe social em luta contra o sistema, a luta não derivaria diretamente das classes sociais que estruturam o sistema. Porque, a rigor, esse sistema geraria duas classes fundamentais, aristocracia e servos. Então, essa classe social que seria o campesinato e luta de fora contra o sistema, ela não é decorrência, ou não seria, ou não deveria ser, não sei, decorrência imediata, né, da estruturação do próprio sistema. Isso me parece levantar algumas questões que talvez fosse o caso da gente, né, de repente o João Bernardo vê essa passagem aí, escreve mais uma. No fundo, eu estou tentando mobilizá-lo para escrever várias cartas, né? Mas fica para mim essa questão. Olha, me parece bastante razoável, que esse campesinato livre externo ao sistema lute contra ele, porque é um sistema cujo processo de expansão põe em xeque a própria existência desse campesinato livre, né? Mas, em princípio, não é algo que possa derivar, então, do próprio sistema. É um efeito colateral do sistema, portanto, que mobiliza uma classe em luta contra ele, porque eu entenderia que as classes fundamentais que o sistema promove seriam, como eu disse, a aristocracia e a classe servil. Mas se esse elemento luta de fora, ele luta com uma espécie de quê? Uma classe externa, portanto, impactado por um efeito colateral do sistema. Não sei, para mim ficou essa questão, e eu nunca consegui reunir elementos para resolver. E tem também a questão dos escravos, que ele menciona sistematicamente, mas também não enquadra nesse esquema de definição dele. E aí, puxando essa questão do Mário, eu queria só destacar também, ainda na parte da nomenclatura, que na página 11, ele promove um ajuste, né, na conceituação que ele faz em relação ao livro 1. O livro 1 ele define de maneira muito clara e separada a campesinato livre dos caseiros dependentes, né, da classe servil. Né, mas aqui ele promove uma modificação. Ele diz o seguinte, né, na página 11, ao longo deste período, o conjunto da classe servil tornou-se muito mais amplo que o conjunto dos caseiros. Classe servil tornou-se sinônimo de campesinato, e servo tornou-se sinônimo de camponês. Então, ele está aqui promovendo um ajuste, né, que a transformação do processo que ele está analisando aqui nesse período promove a fusão dessas duas categorias que a princípio seriam separadas. Mas essa questão que o Mário levantou é o que eu também fico sempre me perguntando e sempre me questionando como é que ele opera nesse sentido, né? Como é que ele coloca um grupo de fora do sistema, como se fosse uma engrenagem fora do lugar nesse mecanismo que está se transformando aqui nesse contexto. Eu acho que o pessoal da edição bota uma música de suspense agora, nesse momento. Eu acho que o Thiago chamou atenção aqui no chat, né, no nosso chat privado, a questão qual é a nomenclatura que o João Bernardo usa quando ele vai se referir às contradições. Ele utiliza muito conflitos sociais, né? E claro, é uma opção muito consciente, né? Ele
lógico que ele está ciente do que é luta de classes, o que são as lutas de classe na historiografia, para Marx, enfim. E ele opta diversas vezes por utilizar conflitos sociais. E quando ele está falando desse campesinato independente como externo ao regime senhorial, e mesmo assim lutando contra ele utiliza de novo conflitos sociais, pelo que eu lembro quando ele começa o capítulo 1. De qualquer forma, acho que não... Apesar de ele não utilizar o termo lutas de classes, ainda assim fica em aberto essa questão que vocês colocaram, né? Parece que o campesinato independente, não sei, como a metáfora que o Dudu colocou, né? Uma engrenagem fora do sistema, mas que ao mesmo tempo está participando desse processo de consolidação do regime senhorial. Porque, digamos, é a variável crucial para o desenvolvimento do próprio sistema, né? Porque a gente até vai ver, não é? Que, por exemplo, num nível ali bem específico, que a gente dimensiona mal, né, a potência desse elemento, né, em termos de quantitativo e tudo mais, a perspectiva é de uma tendência dos senhores assentarem os escravos domésticos, né, e essa seria, portanto, uma das vertentes da construção da servidão. Né, o escravo assentado se transforma numa família camponesa dependente, né, e vai, portanto, é uma frente que engrossa a servidão. Agora, né, o regime feudal, o regime senhorial, na nomenclatura do João Bernardo, ele não é apenas uma adaptação técnica do sistema escravista. Tá? Ele é muito mais que isso, que implica, portanto, que a expansão desse regime via, né, submissão do campesinato livre é a frente fundamental. Tá? Digamos, é a vertente fundamental. Não foi, né, desprezível a transformação ou a tendência à generalização do assentamento de ex-escravos e da constituição de vínculos de dependência servis com estes, né, mas comparativamente a frente que resultou na redução de levas e levas de camponeses livres à dependência é o vetor fundamental de expansão do sistema. Né? O que implica que esse elemento, mesmo que definido como fora do sistema, ele é fundamental para a dinâmica dele. Porque no volume 1 ele já mostrou, né, onde o campesinato livre manteve-se com mais vigor na sua autonomia, mas o sistema claudicou, mas o sistema teve dificuldade para se expandir. Então essa é a variável chave, né? Então, mesmo estando fora do sistema, ela impacta o sistema de forma decisiva, né? Onde o campesinato resistiu, né, o sistema claudicou. Né? O sistema, a velocidade de implantação dele foi, né, comparativamente diferenciada. Então, esse é um elemento importante, né? Porque mesmo estando fora do sistema na perspectiva dele, ele é a variável fundamental. Eu fico uma dúvida, eu conheço muito pouco de Alta Idade Média e menos ainda do mundo romano. E talvez, não sei, o Mário, o Dudu trabalha mais com a Alta Idade Média, talvez saibam responder, mas, lógico, aberto a todo mundo. Esse campesinato independente que o João Bernardo está se referindo aí, no mundo romano, a historiografia, ou vocês, não sei, como é que é entendido em termos de classe? Tipo, os escravos, o campesinato independente, a aristocracia, eles são entendidos em termos de classe ou não? É alguma outra lógica, alguma outra configuração? Até onde eu acompanhei, Matheus, a perspectiva de classe, assim como para a Idade Média como um todo, é absolutamente minoritária. Então, isso não está muito bem claro, não. E outra coisa, os estudos sobre o campesinato no mundo romano, até onde eu acompanhei, né, eu conheço, claro, para o período mais tardio, né, século IV, e sobretudo Península Ibérica. No caso da Península Ibérica, se sabe muito pouco sobre o campesinato livre. O que se pode afirmar no máximo é que haveria uma tendência de
de trabalhadores dependentes, uma minoria de camponeses livres, mas sem muitos elementos para afirmar isso, até porque a arqueologia para esse período, pelo menos na Península Ibérica, é muito pouco desenvolvida. Tem um texto chamado, acho que é Building a Community, alguma coisa como Construir uma Comunidade, de um cara chamado Cam Gray, que fala sobre os camponeses no mundo romano. Mas é isso, ele trabalha com questões, com enquadramentos geográficos muito específicos. Mas também, mais uma vez, não se define muito bem o que é campesinato, e não se trabalha, até onde eu consegui acompanhar, com uma perspectiva de classe. De novo, pelo menos para a Península Ibérica, no Baixo Império Romano. Tem um texto do Marinho Bastos, né, sobre algo do tipo, servo, camponês ou vilão. Acho que é isso, né, Mário? Escravo ou camponês. Escravo, isso aí. Eu acho que eu primeiro começo destacando o esforço do Edilson para superar a péssima formação que recebeu na graduação, né? No curso de medieval. Ele declara aí que não sabe nada de Alta Idade Média e tal, mas é um cara que se esforça, corre atrás, isso aqui é fundamental. Bom que a culpa caiu para o Edilson, né? Bom, gente, olha, veja, como o Dudu falou, essa discussão teve sua época, né? E foi radicalmente abandonada, não por ter sido resolvida, né? Mas por, como todos aqui sabem, pelo que foi, pelo descrédito, pelo genérico abandono do marxismo como referência nos estudos universitários, no campo da história, especialmente em relação à história antiga e medieval. Agora, na sua época, muita discussão foi feita em relação a esse tópico. E o próprio Ciro, né? O Ciro tem textos aí publicados que faz esse balanço, faz essa discussão. E discutir, Professor assim, doutor Ciro Cardoso. Vamos deixar claro aqui. Manter o decoro acadêmico. Não, eu acho o seguinte, se a pessoa tiver frequentado a casa da pessoa em questão, aí ele pode tratar com esse grau de intimidade. Bom, seguimos em frente. Corta aí, a edição depois ajeita essa parte. Então eu dizia, o Ciro discutia-se muito, inclusive, por exemplo, se os escravos mereciam a caracterização de classe, né? E se a luta de classes no mundo antigo, escravista, né, tinha por expressão fundamental a oposição senhores-escravos ou, ao contrário, a oposição camponeses livres pobres e aristocracia, né? No mundo grego, no mundo romano. A Ellen Wood retoma esse debate, inclusive, né, para defender a tese de que foi um nível de resistência camponesa no mundo romano que implicou na alternativa do escravismo, né, na medida em que houve limites à dominação do campesinato no mundo grego e romano, a alternativa escravista teria se imposto em função da necessidade de mobilização de mão de obra. Agora, visto isso, né, como eu disse, como o Dudu já tinha destacado, esses debates que tinham uma potência considerável foram simplesmente silenciados, né? O problema maior talvez seja esse, né? O abandono não resultou, né, do estudo sistemático e da verificação em algum momento que não eram vertentes produtivas, né? O que houve foi um silenciamento mesmo desse debate. A ponto de predominarem leituras que me parecem assim, por exemplo, né? Imagina, para mim, Mark Bloch foi um monstro, né? Talvez um dos maiores historiadores vivos de quem eu tenho referência. Mas um dos maiores historiadores que eu conheci, né? Que foram referência. Você lutou na Resistência Francesa? Lutamos juntos. Eu escapei por sorte. Não, gente, dos historiadores que eu li, né, eu reputo como um dos maiores. Agora, a tese que ele esposou para explicar a expansão da servidão, né, é uma tese bastante questionável, né? Aquela que eu referi há pouco lá da opção, né,
de um movimento que teria resultado da decisão senhorial, né? Por investir num sistema que parecia mais lucrativo e menos custoso do que o sistema escravista. Eu acho que é o resultado do esvaziamento que houve aí de todo o debate que mobilizasse em qualquer nível a expressão conflito, luta de classes, né? Talvez pelo repúdio, o Almir está lembrando, sim, joguei bola de gude com ele. Joguei bola de gude. Mas, calma aí, deixa eu me recuperar depois disso. Assim, tentar colocar aqui o problema. Essa questão dos camponeses livres e da lógica do sistema. Eu acho que vale pensar, pelo menos foi assim que eu tentei ler esse problema, vale pensar que o João Bernardo está configurando um grande modo de produção pré-capitalista, no qual aquela lógica da troca de presentes é fundamental na articulação. E aí, como é que eu estou enxergando o problema? Pelo menos foi assim que eu li o João Bernardo. Pensei a partir de um processo de subsunção, em que esse regime senhorial vai pouco a pouco inserindo essas fileiras, e aí, é claro, um processo de luta entre esses camponeses ainda livres, e esse regime senhorial em expansão, eu acho que a gente não precisaria nem chamar de regime, eu acho que o mais justo aqui com a leitura do João Bernardo seria com essa aristocracia que está em expansão, porque ela depende dessas terras para poder fazer a acumulação senhorial que o João Bernardo destacou no primeiro volume, e eu estou pensando mais ou menos nesse sentido. Não é que esses camponeses independentes estavam completamente fora da esfera do regime senhorial. E parece que eles têm níveis de articulação com o regime senhorial. Eu acho que isso fica claro já nesse primeiro capítulo aqui. Depois vai ficando, acho que um pouco mais claro. E pouco a pouco eles vão perdendo sua capacidade de autonomia, a sua independência, como está colocado aqui. E eu acho que foi assim que eu tentei ler. E é justamente por essa proximidade do modo de produção no fundo dessa grande construção é que é possível pensar isso. Então é justamente porque se articula muito próximo essa economia que essa expansão e o fato dele entender esses camponeses de fora do sistema não parece um grande problema para a explicação. Foi assim que eu tentei ler. Não sei se faz muito sentido, mas não sei se eu estou sendo justo com o João Bernardo também, mas foi dessa maneira que eu li. Dentro desse grande modo de produção, esse regime vai pouco a pouco expandindo e subsumindo, eu poderia dizer até outros regimes. Porque eu acho que não é só o regime... Oi, vai lá. Eu confesso, Tiago, que eu tive uma leitura um tanto similar com a sua. Até porque estava tentando aqui lembrar também do livro 1, a vastidão da obra de João Bernardo faz isso, né? E o trauma de uma dúvida, ai meu Deus, vamos voltar ao livro 1. Mas em alguns momentos ele destaca a inserção específica do campesinato independente, inclusive com os reis. O papel de convocação de hoste, etc. Então, há de se pensar a que grau o campesinato independente é esse elemento externo. Mas, ainda assim, acho que a questão que o Mário está levantando merece uma consideração, porque é algo chave a explicação de fato. E parece compor a configuração de vários sistemas ao longo da história esse fator do externo. Né? E até mesmo o patamar, o nível das contradições. Porque eu acho que é um outro elemento teórico que é importante. A contradição, pelo menos na dialética, ela é essencialmente movimento, mas ela também pode ser, em um determinado grau de configuração, interdito. Em um dado patamar de uma configuração histórica, uma contradição explode um sistema. Ou pode passar a ser um interdito ao movimento e à reprodução daquele. Imagino esse caso também, pensando em termos de externalidade, ou o escravismo e o capital. Em quantos momentos históricos, potencialmente, a configuração escravista não constrangeu aqui e acolá o desenvolvimento mercantil, até se configurar ao ponto de um patamar de forças tal que o capital conseguiu não só se sobrepor, mas como aglutinar o escravismo e em algumas regiões se reproduzir a partir daquela base que lhe parecia tão contraditória.
Eu acho que esse é um aspecto importante a ser considerado. Então, eu tive, não sei se estou equivocado, lembrando o livro 1, é uma externalidade relativa desse campesinato, porque se ele foi um aspecto fundamental, inclusive nas disputas aristocráticas, né? Parece que a especificidade do rei era justamente poder mobilizar o campesinato independente, ele tem um grau ali de inserção considerável. E um outro aspecto que fiquei pensando ao longo da fala do Mário é o quão esses sistemas também não parecem pressupor, e aí pode levar um debate muito mais longo, esse movimento em constante expansão. Porque parece, em várias análises, que essa dinâmica constante de expansão é algo muito próprio do capitalismo, que diversas formações pré-capitalistas não requisitavam a esse nível. Mas eu tenho a impressão, ao longo da leitura do João Bernardo, que esse sistema pressupõe em níveis vários a expansão. E uma vez, aí a gente cena nos próximos capítulos, né? Uma vez submetido boa parte do campesinato independente, sobretudo lá ao longo da Idade Média Central, etc., outras conformações vão se estabelecer. E essa classe servil, por exemplo, tem um movimento de libertação. Enfim, são várias questões aí, né, envolvidas. Não, Edilson, eu fico me perguntando também, pelo menos eu me perguntei isso depois da leitura, o quanto esse campesinato independente, no processo de auxílio da realeza, não ajudou na expansão desse próprio sistema. A própria expansão, esse campesinato independente pode, ao mesmo tempo que era afetado, ter ajudado na expansão do próprio sistema. E aí o João Bernardo coloca bem, se eu não me engano, é o terceiro tipo de luta que ele fala, né, em que os camponeses são articulados de acordo também com interesses de outras classes. Os camponeses independentes e também da classe servil. Enfim. Na parte 1 também, ele vai falar do movimento, inclusive, de fugas e fraturas das comunidades camponesas independentes, como, ao mesmo tempo, um movimento de luta contra a expansão, mas que enfraquecia a ponto de facilitar a dominação aristocrática, né? Então, uma luta que tinha um resultado não esperado, né? Como muitas lutas também, enfim, manifestam. É a própria contradição da própria luta. Mas, gente, eu acho que isso é... Desculpa, Edilson, vai lá. Thiago. Não, era só para complementar a discussão que o Edilson e o Thiago estavam fazendo da questão dessa exterioridade do campesinato independente. Foi uma leitura que eu fiz, não sei se também, né? Que acho que o João Bernardo só trata desse campesinato independente como exterior ao regime senhorial a partir do momento em que já tem, vamos dizer, já está gestado, já há uma possibilidade de expansão desse regime, né? Já tem uma transformação significativa das relações sociais interiores pertencentes ao mundo romano, e esse regime ele começa a alcançar regiões onde ainda ou não se gestou esse tipo de relação, ou estava se gestando de forma muito devagar, como ele aponta na Saxônia, se não me engano, na Frísia, enfim. Então, acho que a exterioridade desse campesinato independente que ele está colocando aí, ele é bem pontual, bem específico, né? Acho que já só se dá essa exterioridade a partir do momento que se já tem uma expansão, uma consolidação dessas relações e, consequentemente, uma tentativa de submissão. E aí você tem essa luta, esse primeiro tipo, né? Que é a luta do campesinato independente contra a expansão do regime. Não, gente, eu acho que aqui no que a gente leu, ele diz isso explicitamente. As lutas do primeiro tipo devem-se à posição que o campesinato independente, a partir do exterior do regime senhorial, erguia contra a globalidade desse regime. Não, acho que não há dúvida que ele considera o campesinato livre como exterior ao regime. A observação que o Edilson fez acerca da relação com o poder régio, se eu bem me lembro, a relação com o poder régio é justamente o que configura que o poder régio tem duas dimensões. Uma externa ao regime, que decorre justamente da relação com o campesinato independente. A perspectiva dele em relação ao poder régio é como se o poder régio tivesse disputado em duas vias,
e a via senhorial se impõe. O poder régio, na relação com o campesinato livre, era externo ao sistema, e no vínculo com a aristocracia, ele se interiorizava. Na medida em que refluiu a relação com o campesinato livre, impôs-se a feição ou a vertente senhorial do poder régio. O resultado foi esse. Agora, dizer que ele é externo não significa, e é o que o próprio João Bernardo está dizendo aqui, que ele teve uma incidência fundamental no sistema. Porque tem que lembrar a diferença para mim aqui da palavra regime para a palavra modo de produção, como propôs o Tiago. Regime tem uma configuração mais circunscrita. Ou seja, ele pensa especificamente no regime senhorial como articulado por senhores, terratenentes e camponeses dependentes. Ora, o regime senhorial, penso eu, se está disputando espaço de constituição, ele está disputando com quem? Ele está confrontando outros regimes. Regimes que potencialmente envolvem, inclusive, o campesinato livre, que está fora do regime senhorial, o que não quer dizer que ele está fora da história. Ele, muito provavelmente, o que o João Bernardo aborda aqui são conviveriam regimes diversos com o regime senhorial despontando. O campesinato livre provavelmente está inserido na lógica de um outro regime, que está disputando aqui esse processo. E, portanto, não tem problema que ele de fora do sistema. O problema para mim não está aí. A questão para mim é essa: ele é classe? Ele é classe de um outro regime que o avanço do regime senhorial está deglutindo? Se ao contrário, se ele tratasse, por exemplo, de formação econômico-social senhorial, talvez o quadro tivesse que se estampar de forma mais clara. Nessa formação social, tem uma relação que está se impondo, é aquela que liga uma aristocracia, o campesinato dependente. Agora, a gente tem expressão de escravos, a gente tem livres, camponeses livres. Um conceito mais abrangente de formação econômico-social implicaria em trazer para o cenário esses outros elementos. Aqui eu tenho a impressão que regime tem essa configuração mais circunscrita. O regime é um campo de relações específico. Aqui, todo o foco está lançado sobre um regime caracterizado pela relação de dependência, camponeses servilizados a uma aristocracia terratenente. E suponho que conviva com ele, em processo de retração, outros regimes que estão sendo vencidos pela expansão dele. É provável para mim que esse campesinato independente fosse interno a um desses regimes. E que de lá, dessa externalidade, por ser o mais atingido, inclusive, pelo avanço desse regime, ele o está confrontando. A questão para mim é essa: ele é classe? É como classe que ele se manifesta, é como classe que ele confronta, mas então como classe de um outro regime que atua confrontando, é isso que eu não sei. Eu suponho que haja regimes diversos ali se confrontando e que haja elementos de regimes outros que vão se manifestar aqui dentro. Agora, para o regime, por exemplo, o escravo clássico, ele era parte aqui de um outro regime? Potencialmente, sim. Ele só interessa ao regime senhorial quando o senhor o assenta. E ele vira um camponês dependente. Ele agora adquire uma conformação que o traz de um outro regime em recuo para dentro do regime senhorial. Igualmente, o campesinato independente, ele era parte de um outro regime, distinto daquele do escravo, acho muito provável. Agora, ele só interessa ao regime senhorial quando ele cai na dependência aristocrática. Aí ele adentra um outro regime. Ele passa a ser uma memória no regime inicial do qual ele participava, para se inserir num regime senhorial a partir de uma outra lógica e de uma outra configuração. Agora, essa é a questão. Fora ele é classe, é como classe que ele confronta, mas se não é o regime que está gerando classe. Não é o regime senhorial que está gerando. O campesinato independente não pode ser classe de um regime do qual ele não participa.
Não é? Então, para mim, são essas as questões, no fundo, que ficaram dessa leitura. Não querendo ser chato e já sendo chato. Não é chato não, queridão. Você não é chato não. A gente te ama. Ué, mas aí que está justamente o amor, né? Amar uma pessoa que não tem problemas é fácil, né? Amar um chato é mais complicado. E ainda mais, Não, você é um chato que jogou bolinha de gude com o Mark Block, Mari. Então, porra. E frequentei a casa do Ciro. diferente de todos nós. Nosso caso é professor doutor Ciro Flamarion Santana Cardoso. Que isso? Nesse caso é Cardoso, Ciro Flamarion Santana. Claro. Evidente. Bom, gente, olha só, batemos 1 hora. O que vocês acham da gente fechar por aqui e seguimos no capítulo 1? Tá doido pra ver o jogo do Flamengo, né? Não, na verdade, o jogo do Flamengo é 9h30, não atrapalharia. Eu acho que o capítulo... Fala, Matheus. Não, pode ir. Não, eu indicaria o seguinte, né? A gente já tinha feito a indicação para essa reunião da leitura do capítulo 1. O capítulo 1, se vocês concordam comigo, ele tem algumas questões mais centrais no começo dele do que no final. Então, o que eu sugeriria era da gente já indicar a leitura do capítulo 2 e a gente começar alguma semana que vem e avançar até onde der no 2. Não sei o que vocês acham. Eu acho que é muito otimista, porque esse iniciozinho aí, depois, apesar da gente já ter avançado para ele, eu não sei se a gente matou o tempo e a história, não. Será que matou? Bom, a gente pode voltar então deixa para lá, eu que estou sendo otimista demais. Beleza, sem problema, a gente começa então na Ainda vem a questão da violência, e depois é que começa o capítulo 1 de fato. Tá. Então beleza, então semana que vem capítulo 1. Parece Então, justo. O Almir chamou atenção aí para a final do Big Brother. Mas que também só começa um pouco. Então... Não, mas o pessoal vai se preparar, eu acho, psicologicamente, né? Não, depois que o Gil saiu, não tem mais o que se preparar. Não é mesmo? Bom, então não sei. Valeu, pessoal. Então, semana que vem... Se cuidem. Se cuidem, hein? Valeu, e terça-feira que vem, 6h30, capítulo 1. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.